O professor Werner, na quarta-feira passada, ele abriu ali umas notas de aula sobre comunicação serial. Eu já estou com elas abertas aqui, só vou dar uma repassada rápida para a gente dar uma lembrada, né? Então, bom, isso aqui a gente já fez várias vezes, a gente dava um serial begin, né, e passava a velocidade 9.600. Uma coisa que eu falei para vocês várias vezes, uma coisa que eu falei já para vocês várias vezes, mas eu nunca clicava para a gente olhar, era assim, quando a gente dá um serial begin, você pode passar vários outros parâmetros, né? Então, vamos olhar aqui rapidinho, aqui, quando eu clicar no begin. Então, serial, begin. E a gente sempre bota um 9.600, né? Mas nessa hora, a gente pode passar não só a velocidade, mas outras configurações. Aí tem essas constantes, isso aqui, serial 5N1, serial 6N1, serial... Então, isso aqui significa que a gente pode configurar o tamanho do caractere, se tem bit de paridade e se tem 1 ou 2 stop bits. Se vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando, talvez fique mais claro daqui a pouco, mas, assim, não é só a velocidade que a gente configura. A gente configura o tamanho do caractere, que pode ir de 5 a 9, 5, 6, 7, 8, certo? Dá para programar, então, no Arduino de 5 a 8 bits. Se tem paridade, aí a paridade a gente vai conversar já também, tá? O N não tem paridade, ou se ele tem paridade ímpar, né? Ou paridade par, né? Even é par e odd é ímpar, tá? Então, a gente coloca aqui se é paridade par, o tamanho, por exemplo, se escolher serial 5 é 1, a gente está dizendo que o tamanho do caractere é 5, a paridade é par e tem 1 stop bit. Se a gente escolher o serial 7 é 2, o tamanho de caractere tem 7 bits, a paridade é par e já tem 2 stop bits, e assim por diante. Então, a gente, quando coloca ali só 9.600, a gente está usando por default, por padrão, que ele tem 8 bits de dado, não tem paridade e só tem um stop bit. Mas a gente, na mão, pode configurar isso tudo usando a própria biblioteca do Arduino, não só a velocidade, mas o tamanho do caractere, se tem paridade, e se tem a paridade, se ele é par ou ímpar, e se tem 1 ou 2 stop bits. Como a gente até o presente momento a gente não disse nada, a gente, na verdade, está dizendo que ele tem 8 bits, que é o default, né, o padrão assumido, a gente está dizendo que ele tem 8 bits de dados, ele não tem paridade, é o segundo aqui, eu estou com dificuldade, ele não tem paridade e ele tem 1 stop bit, tá bom? E é conveniente a gente usar tamanho de dados de 8 bits, porque um byte tem 8 bits, né? Então fica muito mais conveniente para a gente lidar com isso, a gente não vai mexer com isso. Lembrando para vocês que o RS-232 tem 50 anos de idade, eu acabei de mostrar isso para vocês. E há 50 anos atrás, existia uma discussão que hoje em dia não tem mais, que era assim, qual deveria ser o tamanho de um byte? Hoje em dia, se você perguntar para qualquer pessoa que está começando a estudar informática ou engenharia e perguntar qual é o tamanho de um byte, a pessoa vai falar 8 bits. Um byte tem 8 bits. Mas há 50 anos atrás ainda existia essa discussão se um byte deveria ter 9 bits, entenderam? E a RS-232 é dessa época. Então, na hora que o cara programava a RS-232, podia programar com 5, 6, 7, 8, e eu acredito que dê para programar com 9 bits, eu não vou olhar isso agora. Se vocês quiserem, depois vocês vêm aqui no RS-232C para olhar, mas no Arduino, aqui nas configurações do Arduino, definitivamente não tem, né? Vai de 5 a 8. Mas isso é um detalhezinho.
Então é isso. Vamos voltar ali para as notas de aula do professor Werner. Então, quando a gente dá Serial Begin 9600, na verdade, poderia programar outros parâmetros da comunicação serial que a gente tem ignorado. O professor Werner botou um exemplo de 2 Arduinos se comunicando e se vocês olharem um Arduino Uno de perto, os pinos digitais 1 e 2 dele, que eu estou segurando aqui, tá, ou eu olho ou eu mostro para vocês, né? Mas os pinos digitais 1 e 2 dele, se vocês olharem de perto, eles têm escrito assim, bem pequenininho, RX e TX, porque eles já foram feitos exatamente para ser usado na comunicação serial. E se a gente quer fazer uma comunicação entre 2 Arduinos Uno, a gente tem que fazer a gente chama isso de um par cruzado, um cross, um fio cross cruzado, cross de cruzado. O que significa isso? Significa que a gente vai ligar o RX, que é o pino 0 aqui, a gente vai ligar no 1 do outro Arduino, no TX. Então, o RX de um a gente liga no TX e vice-versa, né? O TX de um no RX do outro, porque um vai transmitir, o outro vai receber, né? Então, essa figurinha aqui, ela mostra o seguinte: a linha, quando está ociosa, quando você não está transmitindo nada, por padrão, o engenheiro que projetou isso, ele botou a linha em high, em alto. Então, ela fica em 1, né? High, 1, né? Quando não há comunicação, ela fica em 1. Então, ele fica em 1. Ele fica em 1 quando não tem comunicação nenhuma. E quando chega um caractere, ele insere um start bit. Aí, um start bit ele provoca uma transição. Pensa assim, o receptor ele está meio que dormindo ali, não chega nada, ele está, desculpa a analogia, mas é algo parecido com isso, tá? Ele está ali meio tranquilão, lá dormindo, aí de repente vai começar a chegar um caractere, aí o start bit ele provoca uma transição, o idle é 1, né? Então ele bota para 0, aí o receptor, opa, acorda, vai chegar um caractere e começa a se preparar para sincronizar a chegada dos próximos bits. Me perdoem a brincadeira de falar que o receptor está dormindo, mas a analogia não é muito distante da realidade, é algo bem parecido com isso, tá? Como o idle é 1, o start bit ele provoca uma transição. Aí ele já sabe quantos bits tem o caractere. Aí, no final, ele bota aí ele pode ter um bit de paridade ou não. Isso é opcional, mas o receptor sabe, tá? Ele sabe certinho, porque isso foi configurado antes. É muito importante entender. O transmissor e o receptor sabem qual é o tamanho dos dados, se é 5, 6, 7, 8. Ele sabe se tem bit de paridade ou não. Se tem bit de paridade, ele sabe se é par ou ímpar. E ele sabe se o stop bit ele tem 1 ou 2 stop bits. Um stop bit é obrigatório, mas pode ser 1 ou 2. O stop bit ele volta a colocar a linha em 1. E eu tenho umas anotações ali, pessoal, que vão me ajudar a explicar um pouquinho essa ideia, tá? Quando a gente codifica os bits no Arduino, a gente usa uma notação que o pessoal chama de NRZ, tá? Isso aqui significa Non-Return to Zero, se vocês quiserem. Isso é uma curiosidade, tá? Isso é uma curiosidade, vocês não são obrigados a saber disso, mas se vocês virem esse NRZ, Non-Return, olha lá, Non-Return to Zero, até já apareceu. Já fica sabendo que o Non-Return to Zero é simplesmente uma codificação. Então, se vocês virem essa sigla, não se espantem, porque o pessoal de redes adora sigla, tá? O pessoal de telecomunicações, eles botam sigla para tudo quanto é lado. Então, Non-Return to Zero é simplesmente essa codificação em que o 1 é alto e o 0 é baixo.
vocês podem perguntar, existe outro tipo de codificação? Existe. Só uma curiosidade, tá? Ninguém precisa saber, mas existe uma que é a Manchester, vou botar aqui, e a Return to Zero. Então, existe outros tipos de codificação, tá? Codificação Manchester, Return to Zero. O Return to Zero até que deu o nome para o não Return to Zero, não retorna para zero. Mas a gente não vai explorar isso agora, mas fica vocês só sabendo que existe outros tipos de codificação, mas no Arduino é essa aqui, o 1 é alto e o 0 é baixo. Se vocês quiserem pensar em termos elétricos, poderia ser o 1, poderia ser, tá? Não é obrigado. O 1 é ser 5 volts e o 0, 0 volts. Mas poderia ser, isso depende do circuito que vocês implementam, tá? Poderia ser, o 1 poderia ser uma corrente, um valor de corrente, o 0 um outro valor de corrente, o 1 um certo valor de tensão e o 0 outro valor de tensão, Júlia. Então, então tá. Aí, vamos dizer que você, usando a serial, você queira transmitir caracteres ASCII. Esse que, quando a gente digita alguma coisa do teclado, é o código que, quando a gente digita do teclado, ele lê, e quando a gente manda para a tela ou para uma impressora, a gente está usando o caractere ASCII, certo? A gente aprende isso desde a introdução à informática, eu não sei se vocês lembram. Eu tenho aqui um ASCII, uma tabela ASCII aberta aqui em algum lugar. Está aqui, ó, a tabela ASCII, certo? Pessoal, sempre ASCII, mas nunca ASCII 2, não tem nada de 2, porque eu estou falando que eu já vi gente falar assim, ASCII 2, tem nada de 2, ASCII, certo? É American Standard Code for Information Interchange. Então, II é Information Interchange. Só um detalhe, né? Aqui, é geralmente pronunciado como ASCII, certo? Então, o ASCII é uma tabela que foi padronizada. Também há 50 anos atrás, quando o pessoal estava padronizando o RS-232, essas coisas, eles padronizaram, eles disseram assim, ó, se o cara digitar a letra A maiúsculo, equivale aos 65 em decimal. Ah, mas eu quero olhar em binário. Ah, quer olhar em binário? É 01000001. Então, está aqui. Ah, eu quero olhar em hexadecimal. Então, 41 em hexadecimal. Então, só para vocês saberem, a tabela mostra em binário, em octal, em decimal, em hexadecimal, e o código que é referente àquilo ali. Então, eu peguei aqui a letra A como exemplo, poderia pegar qualquer uma, né? 01000001, e botei aqui a letra A em ASCII e representei do lado como é que ficaria a codificação não return to zero desse caractere ASCII A aqui. Então, ele começa com 0. Vejam, não tem nada de stop bit, de start bit, stop bit, porque ainda não expliquei isso aí. Só estou colocando a representação aqui, né? Então, isso aqui seria a representação da letra A, 01000001, tá? Certo? Então, agora deixa eu descer aqui na minha explicação, que eu tenho mais uma coisa para explicar para vocês. Quando a gente tem um transmissor e um receptor, a gente tem duas formas de se comunicar, por padrão. A gente tem a comunicação paralela, onde a gente pode usar um fio para transmitir cada bit. Então, o nome mesmo já diz, a gente transmite em paralelo. Então, eu peguei aqui o mesmo exemplo. Se a gente quer transmitir a letra A, 01, a gente teria 8 fios, um para cada bit, onde o primeiro fio ficaria no baixo, né? O segundo no alto, o terceiro no baixo e assim por diante. Então, a gente transmite, vocês veem que é muito mais rápido você transmitir em paralelo, porque a alternativa da comunicação paralela é a comunicação serial, que é a que nos interessa agora. Só estou lembrando aqui. A comunicação serial vai um bit atrás do outro, certo? Pessoal, não estou representando aqui eletricamente como é que ficaria um fio, porque precisaria ainda ter um terra
um fio terra como referencial, certo? Porque quem vem da engenharia elétrica, aliás, mesmo o engenheiro de controle e automação precisaria saber disso, né? Que quando a gente fala voltagem, esse termo voltagem, na verdade, é uma diferença de tensão. E diferença de tensão, você precisa ter um referencial. Você tem uma tensão aqui, uma tensão aqui. Então, você precisa... Eu não estou representando eletricamente, mas precisaria passar um fio terra para ser a referência, a diferença da tensão. Tanto na paralela quanto na serial. A serial existe outras técnicas, vocês podem botar um par trançado, né? Um par... Mas, de qualquer forma, eu não estou representando eletricamente, só estou representando os fios que vão passar os bits, né? Então, na paralela tem 8 fios e ele transmite em paralelo, desculpa a redundância, e a serial é um fio só que ele vai um atrás do outro, é uma carreira de bits um atrás do outro. Um detalhe, eu botei aqui TX e RX, mas existe um outro termo que o pessoal usa muito, deixa eu ver aqui já, que é DTE e DCE, né? Mas DTE Communication. DTE é um Data Terminal Equipment. Então, é o equipamento de terminal de dados, tá? Não vou abrir aqui o Wikipedia, mas se vocês virem em algum lugar escrito assim, DTE significa que é o equipamento que está transmitindo ou está recebendo, tá? De uma forma mais simples. Existe também, não tem a ver com nosso assunto aqui, mas quando a gente tem um modem, esse cara recebe o nome de DCE, mas não vem a caso. A gente aqui não tem modem, não existe isso. A comunicação, o pessoal chama de baseline, não tem modem. Depois, quando vocês forem fazer redes de comunicação, talvez vocês aprendam isso. Aí uma pergunta que alguém poderia fazer, poxa, a paralela é altamente vantajosa, porque ele vai muito mais rápido, porque ele transmite todos os bits em paralelo, juntos, né? Por que a gente não usa paralelo? Um dos motivos, tem mais de um motivo, né? Um dos motivos é que a comunicação paralela ela é adequada apenas para curtas distâncias, porque tem um problema de atenuação do sinal, tá? Porque todos eles vão referente a um fio terra. Então, por questões elétricas, a comunicação paralela é para curtas distâncias. O serial alcança distâncias mais longas. Esse é um dos motivos, beleza? Bom, agora, eu fiz aqui um exemplo do cara transmitindo um caractere. Agora, imagine que o transmissor queira transmitir o alô, certo? Alô. Então, eu fui lá na tabela ASCII, peguei os bits da letra A, os bits referentes à letra L, a codificação, né? ASCII, e da letra O. E botei aqui um do lado do outro. Imagine que o transmissor insira 01000001, é a letra A, e logo depois 0100, referente à letra L, e depois a letra O. Aí, isso é o transmissor transmitindo. Imagine o receptor recebendo. Como é que o receptor sabe que terminou a letra A e começou a letra L? Agora que começa a ficar interessante. Como é que vocês percebam que se o receptor está um pouquinho desincronizado, ele não sabe quando começa a letra A e quando termina a letra A e quando começa a letra L, quando termina a letra L e quando começa a letra O. Certo? Daí começa a talvez ficar mais claro para vocês a importância de ter start bit e stop bit. Certo? Se a comunicação... Aliás, uma questão que até esqueci de falar para vocês, a serial ela alcança distâncias maiores que a paralela. A paralela tem essa desvantagem que eu acabei de colocar aqui para vocês, que ele é para curta distância. Mas a comunicação serial, ela também ela pode ser, então, vamos lá, síncrona ou assíncrona, isso que eu vou começar a explicar para vocês. E se ela for assíncrona, ela é feita para baixas velocidades, ela não é feita para transmitir altas velocidades. Isso aqui a gente acabou de ver
na transparência do professor Werner, que é para velocidades menores que 1 megabit por segundo, né? Então, talvez fique um pouquinho mais claro isso para vocês. Mas, então, o start bit e o stop bit, ele ajuda. Aí, eu tentei fazer um desenho, eu estava com dificuldade de desenhar aqui um pouquinho antes da aula de vocês, eu vim aqui fazer uns desenhos, mas eu sou muito ruim para essas ferramentas de desenho e estava apanhando. Eu queria botar o alô com stop bit, e só consegui fazer a letra A, né? Esse 010001 é só a letra A, mas eu queria continuar botando aqui o alô. Vai ficar mais ou menos na cabeça de vocês como é que seria, porque eu não desenhei. Então, eu botei o idle aqui no high, vocês estão vendo o idle, o receptor está lá meio que dormindo, lá meio descansando, aí, de repente, opa, um start bit. Quer dizer, ele vai para 0, o receptor começa a acordar, aí ele começa, ele sabe qual é a duração do pulso, isso é outra informação, ele sabe, né, qual é o tamanho do pulso, então ele sabe que aqui acabou o start bit, começa a se preparar, aí ele recebe o 0, o 1, o 0, 0, 0, 0, 0, o 1, aí acaba, aí vem um stop bit aqui, botei só um stop bit no alto, apesar que está meio mal desenhado aqui, né? Ele parece estar um pouquinho mais largo que os outros pulsos. Aí ele tem um stop, um 1, que terminou o caractere, e um stop bit, e depois, de novo, tem um start bit. Uma questão... aí tem uma figura do professor Werner que ajuda um pouquinho a explicar essa questão da sincronização, e essa aqui, ó, ele mostra aqui no receptor que quando o receptor recebe um start bit, ele, opa, vou começar a me sincronizar, então ele começa a se preparar para fazer a amostragem. O receptor ele deveria fazer a amostragem no centro do bit. Estão vendo? É isso aqui que ele está querendo fazer, bem no centro do bit. Aí ele, opa, vou ler aqui o primeiro bit, aí no centro do segundo, no centro do terceiro, no centro do quarto. Eu não fiz aqui o desenho para vocês, mas deixa eu voltar. Eu volto aqui, faço agora bem rápido. Apesar da gente aprender que é assim, ó, o bit 1 é assim, ó, né? Ele sobe para o alto, né? Não é assim que a gente aprende? Apesar da gente aprender isso, na prática, o que existe é alguma coisa que se aproxima mais isso aqui, ó. Não existe uma rampa instantânea, existe uma subida e uma descida. Então, dá para entender que o receptor, dentro da minha explicação, que pode estar simplória, mas dá para entender que o ideal é que o receptor fizesse a amostragem para ver que ele está alto no centro do sinal, porque se ele desvia um pouquinho, se ele faz um pouquinho para cá, aí tudo bem, ainda ele entende que está alto. Agora, se ele se sincroniza e pega aqui, ó, pega aqui embaixo, ele pode achar que é baixo. Ele dá um erro na amostragem do sinal. Tá? Então, espero que isso dê para entender porque que o ideal é que o receptor faça a amostragem bem no centro do bit mesmo, do sinal, porque ele não é esse bonitinho aqui que ele sobe, certo? E, para isso, precisa ter uma sincronização, dizer, olha, vai começar os bits, aí ele precisa, o receptor ele tem um clock que ele sabe o tempo que ele vai fazer as amostragens. Aí alguém, deixa eu subir aqui novamente, alguém poderia questionar por que o stop bit é 1, né? Qual é a vantagem? Porque o start bit começar do 0 até fica bem claro, né? Mas por que o stop bit, por exemplo, nesse caso é 1? Aí eu vou dizer para vocês que para você sempre ter uma transição num caractere. Se você for transmitir
vamos dizer que você vai transmitir só caracteres uns, tudo um, tá? Pessoal, na tabela ASCII, se vocês forem olhar a tabela ASCII, não existe uma codificação onde seja tudo um. Vocês estão vendo aqui? O maior valor de um caractere ASCII, esse 011, não existe um cara que é tudo um, todos os bits uns. Mas a gente não é obrigado a usar o RS232, não é obrigado a usar serial para transmitir só caractere ASCII, para transmitir dados, né? Então, imagine, por hipótese, eu fiz aqui até uma anotação embaixo, imagine que o transmissor que deseja transmitir 1000 bits uns, tudo um atrás do outro, um. Como é que ficaria o fio? Aí fica uma coisa esquisita, porque aí se vocês pensarem, como é que ficaria sem o start bit, sem o stop bit, né? Então, se vocês imaginarem que o idle é 1, aí depois ele começa, aí vocês vão acreditar que eu vou começar aqui, ou então vou botar aqui de outra cor, aqui, mas aí eu não consigo. Tá, vamos botar aqui em vermelho. Não sei se eu vou conseguir fazer direito, mas vamos dizer que aqui o cara vai transmitir 1000 bits uns e depois ele volte a ficar novamente no idle. É lógico que minha representação aqui ficou muito feia, mas é só para vocês imaginarem, né, que aqui tem 1000 bits uns, fica um plano, né? E então a vantagem de se colocar um start bit. Agora também uma coisa assim, e se fosse 1000 bits zeros? Se fosse 1000 bits zeros, já ficaria assim, ó. Poxa, eu vou fazer aqui, mas vocês já imaginaram, né? O idle é 1, aí depois ele transmitiria 1000 bits zeros e depois voltaria para o idle novamente, né? Muito feia aqui minha figura, não botei aqui a rampinha, né? Para dizer, olha, imaginem aqui que esteja certinho, né? Bom, se você... Esqueçam o start bit e o stop bit. Isso aqui causaria um problema muito sério, que é o seguinte. O receptor, ele... Mesmo se for tudo 1 ou tudo 0, mesmo que fosse tudo 0 aqui, ele tem uma transição aqui que o receptor poderia usar para saber, olha, esse cara começou a transmitir. Mas como tem 1000 bits zeros, a linha não muda, a linha fica sempre o mesmo valor de tensão, né? E o receptor ele pode começar a perder a sincronização, ele começa a desincronizar. Ele começa a perder... Agora, imaginem que, agora colocando a ideia do start bit e o stop bit. Não sei se a minha explicação vai ser suficiente para vocês, mas vamos lá. O start bit ele vai fazer sempre, como o idle é 1, ele vai fazer sempre ter uma transição para baixo. Aí o receptor acorda, pelo menos a cada caractere, ele vai jogar para baixo. Vamos dizer que aqui é um caractere... Opa, aí eu fiz bobagem aqui, pegar daqui. Aqui é um caractere, aqui é outro caractere, aqui é outro caractere. Então, ele sempre vai jogar para baixo. É lógico que eu não fiz o desenho aqui, né? Ele fica baixo um tempinho e depois volta a subir, né? Vocês estão entendendo o que eu quero fazer? Aí, beleza, nessa situação aqui, beleza. Agora, imagine se fosse 1000 bits zeros. Como a gente aprendeu que o start bit também é baixo, ele não adiantaria, ficaria aqui, ó. Aqui é um start bit, aqui é um start bit, aqui é um start bit, mas ele já ficaria ele está no baixo, continua no baixo. Então, entende que o stop bit no alto, ele tem a sua função, porque o stop bit, ele provocaria, nessa situação aqui de baixo, o stop bit, ele provocaria uma transição para o alto, para dizer, olha, terminou. Então, o start bit, jogando para baixo, ele é sempre... O fato do start bit jogar para baixo, o stop bit jogar para o alto, vai forçar que
essa linha sempre tem alguma transição. E essa transição no receptor serve para ele se sincronizar. O relógio dele, pessoal, o receptor ele tem um relógio, né? Vocês estão cientes disso, né? E o relógio, existe um termo que a gente chama de drift. O drift do clock, do relógio. O drift é um desvio. O relógio ele tem um pequeno desvio, que seja nanosegundos, que sejam microsegundos, o relógio ele tem sempre um desviozinho. E a transição na linha serial, ele faz o receptor se sincronizar, ele está sempre se sincronizando. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa explicação. Então, é necessário sincronização a nível de transmissão e receptor, e o start bit e stop bit permitem isso. Pessoal, uma coisa que eu não falei para vocês é que uma alternativa para sincronização, não precisar ter start bit, stop bit, uma alternativa, é que na comunicação serial, a gente tem um fio de dados e coloque um fio só para sincronizar. Teria um outro fio entre o transmissor e o receptor para dizer, olha, o transmissor, para cada caractere, para cada bit, ele avisa, aí depende da implementação, ele avisa o receptor que, olha, está chegando bit, ou então está chegando caractere, mas vocês entendem que nesse fio aqui, ele passa um sinal de sincronização, só que essa alternativa aqui, o pessoal gosta de evitar, porque ele exige um fio a mais, né? Mas se você usasse essa sincronização com fio adicional, vocês teriam uma comunicação serial síncrona. Aí daí vem aquele termo de síncrona e assíncrona, os ART, síncrona e assíncrona. É síncrona quando você tem a sincronização num fio adicional, um sinal adicional. E assíncrona quando você não tem isso aqui, você não tem esse fio adicional, certo? E você, então, é obrigado a fazer a sincronização por esses artifícios aqui de start bit, stop bit, certo? Agora, a consequência disso, eu tentei explicar antes, é que a comunicação serial assíncrona não é feita para velocidades altas, ela é feita para velocidades mais baixas. Então, isso é uma consequência dessa necessidade de ter um start bit, stop bit. Se você tem um fio adicional, você consegue transmitir mais rápido. Acreditem em mim, tá? Você consegue taxas mais altas. Mas a assíncrona não permite isso. Bom, faltou uma explicação do que seria o bit de paridade. Aí eu abri aqui um Word para tentar explicar para vocês. Bom, quando a gente tem uma comunicação, está transmitindo os bits, sempre você pode ter um ruído, e esse ruído inverter uns bits. Um bit seria 1, ser lido como 0, o bit que seria lido como 0 ser lido como 1. A gente chama de corromper os bits, né? A gente sempre pode corromper os bits por causa de ruído. Um ou mais, né? Pode ter um ruído, o cara ligou um equipamento de solda elétrica do lado de um fio, gera uma indução eletromagnética lá e gera uma perturbação eletromagnética, um ruído, e esse ruído inverte. Vamos supor que esse ruído inverteu um bit só inverteu um bit. Aí a gente gostaria que pelo menos o receptor descobrisse que esse bit foi invertido. Como é que ele pode fazer isso? Uma forma simples é se eu inserir um bit adicional, que a gente chama de bit de paridade, certo? Então, eu fiz um quadradinho aqui para representar um bit adicional que a gente adiciona. Então, a cada 8 bits de dados, a gente está assumindo que o dados tem 8 bits, né? A cada 8 bits de dados, a gente insere um bit a mais, e esse bit é uma conta que ele faz em cima desses bits de dados. Então, quando a gente tem o bit de paridade, a gente pode ter paridade par ou paridade ímpar. A ideia é muito simples.
Se a gente tem paridade par, bom, importante entender que o transmissor e o receptor sabe, já está definido, é par, né? Ele sabe que é 8 bits de dados, só tem 2 stop bits. Uma coisa que eu não comentei com vocês ali quando eu estava explicando o stop bit é que a gente pode configurar ter 2 stop bits. Tá? A gente assumiu ali que era só um, né? Mas então, o transmissor e o receptor, ele sempre sabe o tamanho do bit de dados, a gente está assumindo que é 8, se tem paridade ou não e o número de stop bits, certo? Então, se ele sabe se tem paridade ou não, se tem paridade, além disso, ele sabe se é paridade par ou paridade ímpar. Isso está padronizado já. Então, vamos imaginar que o bit seja esse aqui, esse valor 0100, eu inventei aqui, tá? Esses bits de dados, né? Esse dado aqui de 8 bits, seja isso aqui. Se a gente tem paridade par, a gente quer que a soma desses bits continue par, vocês entenderam? Como tem 2 bits uns aqui, ele vai inserir 0, porque a soma desses bits mais a paridade inserida, então ele vai botar aqui um 0, tá? Eu não coloquei aqui, deixa eu botar aqui um 0 de outra cor. Vou botar um 0 aqui, em vermelho. Então, ele vai inserir um bit 0, porque a soma vai continuar sendo par. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Se a gente tem agora a situação daqui de baixo, onde tem 3 bits uns, se a gente disser, olha, é paridade par, a gente vai inserir 1, que nem está aqui na figura, porque a soma de todos os bits, inclusive o bit paridade, tem que dar par. Então, inserir o bit 1, ficou par. Em cima, o exemplo, como só tinha 2 bits uns, ele bota 0. Então, para o receptor, é super simples. Ele sabe que é paridade par, então a cada dado recebido, ele soma os bits de dados mais o bit paridade, sempre tem que dar par, sempre tem que dar par. Se der par, ele não detectou erro. Agora, se der ímpar, ele fala, teve erro. Entenderam a ideia? Agora, se for paridade ímpar, aí vocês já entenderam, é o contrário, né? Sempre tem que dar ímpar. Então, nesse exemplo de cima, se fosse paridade ímpar, ele botaria um 1 para ficar ímpar. Ó. Agora fica 1, 1, 1. Então, sempre tem que ficar 1. Se embaixo aqui fosse paridade ímpar, ele botaria 0 para continuar ímpar. 1 ficaria 0. Beleza? Então, por isso que por isso que tem essa possibilidade de você configurar na serial se tem paridade par ou paridade ímpar.